Então, pessoal, boa noite. Obrigado pela disponibilidade de vocês, né, que estão aqui hoje ao vivo com a gente nesse bate-papo, né, que a gente vai ter aqui com a Jaqueline e com a Larissa. E para quem não pôde estar presente ao vivo, né, no dia dessa reunião, mas está assistindo agora a gravação, seja muito bem-vindo. Espero que esse tempinho que a gente vai ficar aqui fazendo trocas, né, seja de valor para você, como foi e vai ser para a gente que está aqui agora presencialmente. Aliás, presencialmente não, ao vivo, né? Então, gente, eu convidei hoje, então, para estar batendo esse papo aqui, né, a Jaqueline Valim, né, que ela é enfermeira e ela é gestora, né, de unidade de saúde no Rio de Janeiro, e ela vai contar para a gente como é que é a rotina dela, como é que ela começou a utilizar análise de dados para acelerar os resultados dela, né, para potencializar os resultados da gestão dela. E também está aqui comigo a Larissa. A Larissa Borges faz parte lá da comunidade Evolve Data, né? Ela fez mentoria comigo, né, de migração para a área de dados. Ela começou ali, ela é formada em pedagogia, depois ela vai se apresentar melhor, né? Depois ela conseguiu a migração para analista de dados e no mesmo lugar onde ela trabalha hoje, que é no Hospital Sírio-Libanês, hoje ela trabalha como cientista de dados. Então é um case bem legal e inclusive também dentro da área da saúde. Por isso eu a convidei, porque provavelmente ela vai poder fazer incursões talvez até melhores dos que as minhas para Jaqueline, né? Por serem da mesma área. Um ponto importante antes de eu dar a palavra para elas aqui é a atenção que a gente tem que ter, né, com o quanto a gente vai colocar de esforço na nossa carreira para utilizar a análise de dados, porque as pessoas pensam assim às vezes, poxa, eu gostaria muito de trabalhar com análise de dados. Aí elas olham para cientista de dados, analista de BI, engenheiro de dados, né? Diversas profissões de TI dentro da área de dados. Mas a verdade é que a área de dados ela é tão ampla e tão grande que ela se aplica a praticamente todas as profissões. Então, eu posso ser um analista de CRM, posso ser um analista financeiro, um analista administrativo, um contador, o- enfim, o que vier à sua mente agora que vá trabalhar com números, né, informações, o Excel que seja, né? E aqui está a Jaqueline, enfermeira, gestora, né, de unidade de saúde no Rio de Janeiro, para comprovar essa afirmação que eu estou fazendo. Inclusive, se você quiser saber como prospectar oportunidades de trabalho, né, mais aderentes ao seu perfil, você pode entrar no meu perfil no LinkedIn, assinar minha newsletter, ela é gratuita, e lá eu tenho uma série de passo a passos, né, série de tutoriais passo a passo mostrando para você como criar projeto de portfólio, como usar o LinkedIn na sua área, análise de dados na sua área, como prospectar as melhores oportunidades de trabalho mais aderentes ao seu perfil e objetivos, e entre outros diversos assuntos que eu trato lá de carreira na área de dados, tá? O que estudar, como estudar, quais as funções, as profissões, enfim. Tem bastante coisa lá, eu aconselho depois você acesse aqui o link, né, que vai estar aqui na descrição, para conhecer mais desse material que tenho certeza que vai te ajudar e de graça. Então, Jaqueline, muito obrigado por tu estar aqui com a gente. E aí eu gostaria que tu se apresentasse, depois a gente passa a palavra para a Larissa e aí a gente inicia aqui, né, o assunto. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui na sala. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. É sempre bom essa troca, né? Essa troca é maravilhosa. A gente que é da saúde, a gente está muito acostumado com essa troca, né, Larissa? Você deve saber, né, que a gente está dentro de unidade básica de saúde ou dentro de hospital. A gente lidar com vários profissionais de várias categorias de saúde, administrativo, engenheiro enfim, né, profissionais de dados, e é importante para a gente aprende muito, né, a gente ganha muito com tudo isso. Bom, mas eu sou enfermeira de formação, né, e o que eu estou fazendo na área de dados, né? Muita gente me pergunta isso. Sou enfermeira de formação, trabalhei durante muitos anos como professora e depois migrei, né, para enfermeira de hemodiálise. Sou um pouco nova, então eu tenho uma história um pouco longa na área da saúde. Até que em 2012 eu entrei para a atenção básica aqui no município do Rio de Janeiro, foi quando teve a expansão, né, em 2011. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de sair da assistência diretamente ao paciente e ir para a área de administrativa, né? Então, início de 2016 para cá, eu atuo como gerente de unidade básica de saúde, né? O papel de gerente de unidade básica de saúde é gerenciar as equipes, né? Ou seja,
Eu cuido desde a parte administrativa da unidade, desde o buraquinho que está lá, né, na unidade que precisa de conserto, a água que faltou, a torneira que quebrou, aos indicadores de saúde. Cuido também da parte técnica, né, de cada profissional, cuido do RH dos médicos, dos enfermeiros, dos ASGs, né, serviços de limpeza, de tudo. O gerente de unidade básica de saúde aqui no município do Rio de Janeiro cuida de tudo. Além de tudo, a gente ainda recebe os pacientes quando tem algum problema que às vezes as equipes não conseguem dar conta, né? Então, a gente precisa mesmo, né, avaliar os indicadores, precisa entender de toda a dinâmica da unidade de saúde e, enfim, análise de dados é tudo a minha vida, né? E isso é fato, né? E principalmente também para as equipes de saúde da família também. Mas é isso. Pô, que bacana, e é uma história bastante curiosa. Bom, enfim, a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Larissa, fica à vontade, te apresenta aí para o pessoal poder te conhecer melhor. Boa noite, gente. Estou super animada aí com essa possibilidade. Quando o João falou comigo, eu falei, nossa, super top, quero muito ouvir a Jaqueline aí, ouvir os cases de dados, né? Eu sou da área da educação, sou formada em pedagogia, trabalhei por 4 anos em projetos de educação na África, voltei para o Brasil e fui trabalhar no Hospital Sírio-Libanês, onde eu estou até hoje. Comecei com um projeto na parte de educação, num projeto social, e na pandemia comecei a estudar dados, assim, aleatoriamente. Conheci o João e a mentoria, entrei para a mentoria e durante a mentoria eu consegui minha posição como analista de dados. Já fazem uns 2, 3 anos, acredito eu. E esse Faz. ano eu fui promovida para ciência de dados, né? Eu atuo em telemedicina, né? Com projetos ligados ao ProAD SUS, já estou há um tempo, é super bacana e estou muito, muito na expectativa aqui da nossa conversa de hoje. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá, bacana. Aqui para mim ficou um pouco instável a conexão. Legal. Então, pô, obrigado, Larissa, por ter se apresentado. E um ponto que eu acho que é legal só falar aqui é a respeito, quando a Larissa comentou assim, foi promovida para ciência de dados. Gente, em algumas empresas, não é um consenso de mercado, tá? Mas em algumas empresas, tu sair de analista e ir para cientista de dados realmente pode ser uma promoção, tá? Mas de modo geral, não existe uma hierarquia entre as funções, até porque cada uma está no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Acho que é importante deixar essa observação até para as pessoas não ficarem confusas. Mas existe essa possibilidade, tá? E até eu explico isso lá na minha newsletter. Depois, quem quiser dar uma lida lá para entender melhor como funcionam essas hierarquias, eu falo disso lá. Inclusive, questão de diferença salarial, por que que alguns cargos podem receber mais ou menos a depender da senioridade. É importante, tá, gente? Até para a gente não causar um viés depois que vai deturpar a nossa trilha de aprendizado e torná-la muito mais longa do que o necessário. Foi o que a Larissa comentou com a gente aqui agora, né? Ela faz uns quase 3 anos já que a Larissa está na comunidade ali, e realmente, durante o processo de mentoria, o programa de mentoria, que eu acho que né, naquela ocasião durou 3 meses, durante ela conseguiu né, a realocação, né? Então, a migração. Então, isso é legal, né? Como eu costumo dizer, né? Não é para todo mundo, mas assim como foi para a Larissa em menos de 3 meses a migração, pode ser que seja para você, né? O que a gente não pode é criar expectativas que são fora da realidade, mas eu acho que vale a pena, assim, caminhar com um pé no chão e o outro no nosso objetivo, né? No sonho, vamos dizer assim, né? Acho que isso faz sentido. Então, vamos lá. Pô, Jaqueline, agora a gente quer te ouvir, né? Não quer mais ficar. O pessoal já tá de saco cheio de ficar me ouvindo aqui. A gente quer conhecer um pouco mais da tua jornada. Para mim é muito curioso, tá? E aí eu vou trazer um olhar assim de quem tá de fora mesmo, tá? E aí conseguir perceber aonde que a Jaqueline enfermeira, né, conseguiu con- fazer conexão com o uso de análise de dados na sua rotina no dia a dia. Porque o mais normal que eu vejo, tá, de gestores aí, falando da área administrativa, certo? É a pessoa pegar, pô, vou fazer aqui uma nota no caderno, vou fazer uma anotação na agenda, vou botar um recado lá no quadro de recados e depois fica assim, né? Uma loucura, né? Porque tem uma informação aqui, tem uma informação lá, não tem nada centralizado. Pô, tu olhou o quadro, não olhou, tu viu a agenda lá, não viu, tu leu o e-mail, não leu, sabe? E aí eu queria entender aonde que tu conseguiu
onde que tu percebeu, tipo, poxa, eu preciso ter uma forma de gerenciar as informações para mim não perder tempo, né? E principalmente para mim poder ser mais efetiva naquilo que a minha formação me entrega, né? Como enfermeira, como uma profissional da saúde, né? Então, a minha formação, né, a formação de enfermeira, é, já na faculdade a gente aprende mesmo muita questão de liderança, né? Mas a gente aprende escala, né? E eu que sou formada um pouquinho mais lá atrás, acho que alguns meninos aqui, ninguém falava, né? Quando falava de ciência de dados, análise de dados, era mais mesmo para as pessoas de tecnologia, né? Para a gente que é da saúde, era tudo muito distante, né? Para ser bem sincera, até 2018, 2019, eu não ouvia falar em ciência de dados, né? Não sei se é só para mim, tá? Sou da saúde. Estou falando assim, dentro da onde eu atuo, né? E aí, no Covid, na verdade, eu já era gerente em 2019, né? Já atuava como gerente, já atuava também, sabendo que precisava dar conta dos indicadores de saúde, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, a atenção primária, ela tem que dar conta dos indicadores de saúde, são diversos, mais de 50, né? São muitos, indicadores administrativos, indicadores de saúde mesmo para as equipes, enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde. Consegui alcançar alguns indicadores, mas trabalhava muito com a questão da motivação da equipe, né? Olhava, a gente recebe esses indicadores de saúde, né, da secretaria, só que de forma em tabela, né? E ali eu analisava entre uma equipe e outra, alguma forma eu conseguia analisar e conseguir alcançar lá o meu objetivo, não tanto quanto hoje, mais madura, analisando dados, mas conseguia, né? E, enfim, e aí eu era gestora, mas não tinha esse olhar. E vou falar que quando eu fui convidada, que fiz o processo seletivo, passei para ser gerente, a gente não recebe treinamento em relação a isso. A gente sabe que os indicadores de saúde existem, é louco isso, né? Até engraçado. Porque é engraçado mesmo, porque na verdade a gente sabe que os indicadores existem, a gente sabe que existe número, que a gente precisa dar conta deles, que a gente precisa explicar para a equipe, o gestor ele precisa entender para poder explicar, mas a gente não é treinado. Na verdade, a gente recebe o convite, a gente passa no processo seletivo porque você atuou muito bem como enfermeiro de equipe. E não porque você demonstrou ali, né, ter alguma habilidade com análise de dados, com os indicadores, não é isso. Você é bom como enfermeiro, então provavelmente você vai ser um bom gestor, né? E para ser gestor, você precisa ser da saúde, né? Você precisa ser profissional de saúde, e precisa ter uma pós-graduação dentro da atenção primária, né? E aí, enfim, aqui a gente trabalha com as OS e tudo, mas a gente não recebe esse treinamento. Mas o que eu digo para vocês é que até então, isso lá em 2016, né? Nem a própria instituição, ela na verdade estava preparada para trabalhar com análise de dados. A verdade é essa, né? E isso amadureceu muito de um tempo para cá, né? Mudou muito aqui no município, graças a Deus. Inclusive, eu estou nessa onda, né? De agregar também. Enfim, e aí, em 2019, com a vinda do Covid, a gente tinha um prontuário eletrônico aqui no município do Rio de Janeiro, que é do Ministério da Saúde, ele ainda existe, é o ESUS, né? E existem alguns municípios ainda usam, aqui no município do Rio de Janeiro a gente não utiliza mais, e o ESUS ele não nos fornecia listas, né? Então, eu, como gestora, conseguia olhar todos os dados dos pacientes, as consultas, mas não conseguia puxar nenhuma lista de paciente por CID, por exemplo, né? Que é o código da doença. Sim. Enfim, e aí, com a vinda do Covid, foi da aula em 2019. Eu estou falando da Jaqueline gestora lá em 2016, 2017, 2018, 2019. Trabalhava com indicador, precisava analisar os indicadores de saúde das minhas equipes, que são várias, né? Tanto administrativa quanto de saúde. Usava isso em forma de tabela, que é o que eu sabia usar, mal e porcamente o Excel, para ser bem sincero, utilizava Excel, utilizava o Google Sheets para compartilhar informação com a equipe, mas era tudo muito, sabe, bem pouquinho, bem. Enfim, e aí eu fui pedir ajuda para um profissional na época, porque não conseguia gerar as listas, eu precisava monitorar
os meus pacientes, que entravam dentro da minha unidade, que eram atendidos pelos médicos e pelos enfermeiros e que precisavam de uma continuidade do processo, uma continuidade de atenção, né, e de atendimento, enfim, dos pacientes. E eu fiquei louca na época, né? Porque a gente imaginava, né? Eu imaginava, eu não dormia à noite, eu ficava imaginando o paciente morrendo na escadaria da unidade que eu trabalhava na época. E eu, gente, como é que eu vou fazer para receber esses pacientes dentro da unidade e depois para saber quem entrou, porque vai ser um mundo de pessoas, né? Quem entrou, quem foi atendido e quem precisa ser acompanhada ao longo do período até que melhore ou até que precise de uma internação. E esse foi o papel da atenção primária. Atender o paciente e ver qual paciente que poderia ser liberado sem uma atenção maior e qual paciente que poderia ser liberado com acompanhamento e qual paciente que iria ser regulado para um hospital e que precisaria depois de acompanhamento também. Ah, Bom, eu não tinha essa ferramenta. agora eu entendi, porque eu ia te fazer essa pergunta Entendeu? agora, que eu vi o teu perfil do LinkedIn, até eu botei aqui, tá, gente, no chat, para depois quem quiser acessar, e vai estar na descrição do vídeo, depois quem ver a gravação, né? Eu olhei assim, atenção primária, como é que é? Me corrige, por favor, unidade de saúde primária, como é que é mesmo? Unidade primária de saúde, ou unidade básica de saúde, Isso, né? unidade Na primária de saúde, saúde. nós temos 3 níveis de atenção. Aí eu ia perguntar Unidades, o que que era a unidade primária de saúde. Agora eu entendi. É quando a pessoa pô, é quando o primeiro contato que ela tem de atendimento, é isso? E Isso, aí, a e aí gente atende as pessoas sem morrer. A atenção primária, ela é a base, né? Ela está na base. tá, Então, por exemplo, na saúde, falando bem resumidamente, nós temos 3 níveis de atenção: atenção primária, secundária e terciária, né? tá. Então, a atenção primária é onde eu trabalho, unidade básica de saúde, a secundária entra as UPAs e algumas especialidades, a atenção terciária é o hospital. Então, onde as pessoas elas procuram mais, aonde elas estão mais? Na unidade básica de saúde, onde eu atendo hipertenso, diabético, gestante, puericultura, que são as crianças, até os casos de demanda espontânea. Senti uma dor de garganta, preciso fazer um teste de Covid, é na atenção primária onde eu busco esse atendimento mais leve, mais tranquilo, né? Entendi. Se eu sofro um acidente, eu vou para o hospital. Não, mas me Fala. ocorreu que agora, né? Puxando agora para minha rotina de cidadão, né? Poxa, tu vai no médico e às vezes chega uma pessoa lá, tô com uma dor de barriga, né? Eu vou falar com, desculpe se eu Uhum. falar uma besteira aqui, tá? Mas tô com uma dor de barriga. A pessoa vai lá, realmente, tá, comeu alguma coisa, não passou muito bem, mas daqui a pouco essa dor de barriga pode ser um sinal de algo mais grave, né? E aí é na unidade primária de saúde, se tu não tem, né, um filtro desse atendimento, a pessoa volta para casa e ela tá com algo que deveria ser tratado naquele instante de uma outra forma, né, mais acentuada, né, com mais atenção, né? Aí vocês duas que estão no meio que me corrijam, mas então me parece que quando a pessoa chega nessa unidade de atendimento, se realmente não tem um controle das pessoas que dão entrada nos atendimentos, poxa, pode custar a vida de muitas pessoas, né? Calma aí, não é, né? Eu falei do Covid. Mas o nosso dia a dia, chegou alguém com dor de barriga e ao ser examinado pelo profissional de saúde médico, né? O médico vê que tem um sinal que precisa de ir para um hospital, ou ir para uma UPA, né? Um local de emergência, a gente aciona a ambulância, ela vem na unidade, busca esse paciente e leva até a unidade de emergência. Então, esse paciente ele não deixa de ser atendido, não é isso. Não, não, Na não, época não, não, do isso que não, não. Covid, eu precisava monitorar as Entendi. Não, perdão, eu não me fiz claro, tá certo. Não, não que não vai ser atendido, mas deixa eu chegar num outro ponto que eu acho que era onde eu queria tocar. Ahn, É importante ter esse registro até para que depois, né, ocorrendo alguma potencial e não é impossível de acontecer alguma falha nesse trajeto, né, de que, olha, o encaminhamento que nós tínhamos que ter dado foi feito, né? Então, eu acredito que Uhum. passe por isso Esse também, né? registro existe. Existia também. Sim, então. Existia, né? A gente está com um novo prontuário no município, mas que é maravilhoso, que hoje ele dá as listas que a gente precisa.
Existia também o ASUS, ele registra, ele tem lá o prontuário eletrônico, o nome do paciente, tantas vezes o paciente chegar, a gente consegue acessar o nome dele, conseguia, né? Acessar o nome dele lá, pelo nome dele, pelo número do SUS, a gente conseguia acessar as informações, mas ele não me gerava lista. Por exemplo, hoje, se eu coloco o CID que eu quiser, por exemplo, CID de Covid, que a gente está falando de Covid, se eu quero extrair a lista dos pacientes que tem o CID de Covid ativado, eu consigo nesse prontuário eletrônico de agora. Mas antes, lá em 2019, 2020, eu não tinha o prontuário eletrônico de agora. Era do Ministério da Saúde, que não me dava listas nenhuma. E outra, ainda não existia o CID de Covid. Então, tinham muitas questões que precisavam ser organizadas, né? Para que eu conseguisse dar conta. O que eu, gestora, precisava me preocupar? Eu precisava me preocupar que todo paciente que entrava na unidade, ele entrou na unidade, tem sinal de Covid, ele vai fazer o teste. Teste positivo ou negativo, eu preciso não me proteger, perdão. Eu preciso acompanhar esse paciente. De que forma eu vou acompanhar esse paciente se ele entrou e eu não sei quem entrou, né? Eu preciso monitorar as minhas listas, né? Eu preciso dar conta disso. E aí, eu precisei de um profissional na verdade, naquela época, eu pedi ajuda a um profissional, né, de ciência de dados, enfim. E aí, ele foi até a minha unidade, se colocou à disposição, né? Ele me viu doida, eu vi ele mexendo, eu sabia que ciência de dados existia, e tudo, ver ele analisando os dados, olhava aqueles painéis, achava maravilhoso, colorido, mas achava muito distante da minha realidade. Falei, como enfermeira nunca vou conseguir isso, né? Digito lá, faço muito mal a minha planilha, né? Meu Excel, uso basicamente, sei o que é coluna, que é uma linha, mas será que eu vou saber usar isso? Não, isso é só para profissional de tecnologia, isso não dá para mim, está muito distante da minha realidade. É o que eu pensava de fato, né? Na minha ignorância da época. E aí, enfim, pedi ajuda para esse profissional, e aí vieram as barreiras que elas existem, né? E aí ele sentou comigo, foi até a unidade de saúde, sentou comigo e falou: bom, Jaqueline, o que você precisa? Então, ele utilizou um caderno, um lápis, sentou do meu lado e falou assim: o que você precisa? E vamos ver o que a gente pode fazer dentro do que você tem. Eu falei: bom, eu estou no SUS, né? Mesmo trabalhando para uma empresa, para um OS, eu estou no SUS e eu preciso de ferramentas gratuitas, porque a gente não tem meios de pagar. Aí ele olhou para mim, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí foi utilizado uma ferramenta simples, né? Que na época foi maravilhoso. Eu ajudei 23 unidades na época, 22 unidades, perdão, utilizando a mesma forma de trabalho. E nada mais ele fez, para você ter noção, eu tinha a mente tão fechada para a tecnologia, tão fechada, de verdade, para a tecnologia que estou falando de maneiras simples, sabe? De conseguir organizar o meu dia a dia e como isso expandiu a minha cabeça para tudo, sabe? Enfim, foi incrível para mim, como é até hoje. Eu agradeço todos os dias a ele. De verdade, assim, de verdade. Quase todos os dias eu falo, muito obrigado, porque você mudou a minha vida e a maneira de eu trabalhar. Ele usou um Google Forms, cara, na época. Eu peguei a notificação, né? Pode falar. Quer falar? Não, eu ia fazer um comentário, mas a Larissa abriu o microfone e vou deixar tu concluir, ela fala e depois eu falo. Boa. Tá. Aí, o que eu fiz? O que ele fez? Ele sentou comigo e ele começou a escrever ali. Ah, beleza. Então, o que você quer é colocar os pacientes, né? Que você quer ter a lista desses pacientes para depois monitorar? Beleza. E como é que vai ser isso? Falei, o médico vai atender, eu, o enfermeiro, e aí ele pode registrar nesse lugar onde eu vou? Pode. Enfim, aí no final ele fez um Google Forms, né? Ele me ensinou, eu não sabia usar a ferramenta, eu não sabia usar o formulário do Google, cara, que é a coisa mais simples, é gratuita, eu não utilizava. Hoje em dia eu utilizo para diversas coisas na minha unidade, né? E aí ele falou: isso aqui vai gerar uma planilha do Google, que eu nem falava que era Google Sheets, que isso para mim na época era muito chique. Aí eu, entendi. Essa planilha que você já utiliza, beleza. E aí o que acontecia, né, que a gente botava o nome do paciente, o número do SUS, o básico, isso é o que eu sempre falava para ele: olha, o básico do básico tem que funcionar. Porque se eu fizer um formulário muito gigante, os profissionais não vão utilizar de forma correta. E ele: não, mas tem como colocar campo obrigatório. Beleza, vamos botar campo obrigatório só no que precisa mesmo. E aí as informações básicas
que eu precisava. Então, teve febre, teve tosse, há quantos dias, nome, número do SUS, poucas informações que iam me gerar lá, né? Listas consistentes. Ia para os Sheets e dali ele me mostrou o antigo Google Data Studio, que hoje é Sim. o Looker Studio, Aham. que eu sei trabalhar com ele. Que legal. E eu agradeço novamente a ele, não tem jeito. E dali a gente fez um painel de gestão da minha unidade, né? A minha unidade fez um sucesso absurdo, foi para a Secretaria de Saúde. E dali também foi pedido para que eu replicasse para as outras unidades. Ele me ajudou também nessa replicação. Ele foi até a nossa secretaria, né? Porque tem vários polos dentro do município. E aí ele replicou como fazer, né? Um Google Forms, como utilizar, aliás, o que era um Google Sheets. O Google Data Studio, ele iniciou também o processo de ensinamento e foi muito rico, eu utilizo até hoje. Depois daquilo ali, eu fiz um painel de gestão de todas as linhas de cuidado, de hipertensão, de diabetes. Eu tenho isso para mim e para a minha unidade. E treinei a minha equipe para que eles utilizassem sempre que precisassem ver. Então, assim, mudou mesmo a minha vida, a minha maneira de fazer gestão, a minha maneira de lidar com os processos da minha unidade, não só para indicador de saúde, mas para outros indicadores também. Mas desculpa, eu falo muito. Não, que isso. Sensacional. Acho que a gente tá, todo mundo aqui, animadaço para continuar ouvindo, assim, né? É empolgante. Mas tem uma coisa que você falou, Jaqueline, que eu acho que é muito comum para todo mundo que olha para dados pela primeira vez, que é se assustar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente olha quando vê tantas ferramentas, tantas possibilidades, tantos dados, né? Quem não tem contato, seja um profissional que quer migrar para a área de dados ou um profissional que quer usar dados na sua área, né? E aí, nesse começo, o que você acha, assim, qual uma dica você daria para quem está começando? Para quem tá. O que você acha que fez com que você virasse essa chave de olhar para esse mundo e ver a importância, assim? O que você acha que você fez, o que alguém te falou, que é uma dica bacana para quem está começando? Primeiro tem que estudar, né? Tem que ter tempo para isso. Tem que estudar. Não tenho tempo. Chego em casa às 8 horas da noite. Se você não disponibilizar pelo menos uma hora do seu dia, à noite, de manhã, na hora do seu almoço, não vai rolar. Tem que estudar muito. E eu vi também que trabalhar com análise de dados não é só saber fazer um gráfico. O gráfico você vai lá, faz uma tabela dinâmica lá e consegue dar conta. Mas, claro que não é só isso, né? Você precisa até entender se aquele gráfico que você gerou de fato, né, tá certo, vai te ajudar ou vai te atrapalhar. Então, estudar primeiro, antes de qualquer coisa, né? Procurar dentro do mercado de trabalho bons profissionais, né? Tem o João e outros, né? Pessoas sérias. E antes de qualquer coisa, tentar mesmo, começar assim como eu recebi aquela luz, aquele feixe de luz. Olha, tá isso aqui, tem essa ferramenta, olha o que você consegue com ela, olha como você progrediu, olha de que forma você está utilizando, como eu comecei a ter insights para tudo dentro da minha unidade. Mas era para tudo. Se eu contar todas as minhas histórias até hoje, como eu consegui alcançar indicadores de saúde. Hoje eu tenho uma unidade que, quando eu cheguei 1 ano e 2 meses atrás, tinha 37% das minhas crianças de até 2 anos vacinadas. Hoje eu tenho 98% das minhas crianças vacinadas. Não é porque eu cheguei na minha equipe e falei, gente, vamos vacinar. É mostrando para eles, não a cada mês, é semanalmente. Você precisa de um tempo para mostrar de novo, mas a cada semana eu vou lá e mostro o gráfico de cada equipe. Chamo os acessos, chamo a equipe, olha aqui como é que tá, olha como é que tá, olha quantos faltam vacinar, olha a lista das pessoas que faltam vacinar. Vamos embora, gente, né? As pessoas precisam, de além de motivação, entender o seu trabalho, entender a importância, e eles precisam ver também, quem trabalha com você, que analisar os dados modifica a maneira como você trabalha e modifica também, né, o panorama. Né? Eu, como saúde, melhorou a saúde da população que eu trabalho. Né? Isso é fato. Não tem como negar. Né? Como eu trabalho mais de maneira planejada, organizada, como a minha equipe está mais segura junto comigo, né? E como ela acredita no meu trabalho, né? Que é o trabalho deles também. Né? Analisar dados não é só para o gestor. Analisar dados, ele tem que estar no costume de todos da unidade, do ACS, né? Do enfermeiro, do médico, né? Todo mundo analisa dados de alguma forma. Até quando eu coloco um gráfico, mostrei para eles, olha só, tá vendo aqui?
eles começam a entender e eles me pedem. Hoje eles me pedem. Jaque, bota pra gente. Você não botou sexta-feira. Bota hoje que é segunda, né? Eles sentem essa falta, né? Eles sentem Cara, falta. São profissionais de saúde. não, genial, assim, Isso é muito legal. e aí te ouvindo falar, ô Jaqueline, e me traz uma percepção de que, gente, assim, quem vai assistir a gravação, quem está aqui agora, isso é legitimamente uma gestão data-driven, baseada em cultura e utilização das ferramentas, né, disponibilizadas, né, disponíveis, enfim, que nem ela comentou com a gente, olha, a gente não tem agora recurso ou capacidade de investimento, né, a gente tem que usar o que a gente tem disponível. Então, tem duas coisas que eu queria observar sobre, puxando aqui sobre a questão da gestão data-driven, né, primeiro de tudo, o que a Jaqueline fez com muito sucesso foi a implementação de uma cultura de gestão data-driven que é muito difícil acontecer no mercado, muito difícil, tá? Tem empresas aí gastando milhões de, não vou nem dizer de reais, de dólares ao ano para trabalhar com dados e não tem uma cultura de gestão data-driven como a Jaqueline implantou numa unidade de saúde, né, lá no Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, tem umas questões que são legais de observar, tá? Que esse profissional fez com a Jaqueline? Ele fez entendimento do cenário de negócio. A primeira coisa, ele não foi lá palpitar, vamos usar a ferramenta A, B ou C. Ele foi lá entrar na operação, entender o processo para saber o que ele precisava orientar a Jaqueline para que ela pudesse, né, ter melhores resultados, né, no dia a dia dela, para que ela se liberasse do tempo, da anotação, da correria, da loucurada de ficar avisando um ou outro, e aí ela pudesse fazer aquilo que ela é especialista, que é cuidar das pessoas, né? Cuidar da saúde, cuidar do time. Isso funciona muito bem a partir do primeiro momento, que é entendimento do cenário do negócio. Foi o que ele fez, junto com a Jaqueline. Num segundo momento, uso das ferramentas disponíveis. Nem sempre, pessoal, a gente vai usar o que a gente quer, tá? Pô, estudei Power BI, gosto muito de Power BI, estudei Excel, gosto muito de Excel, estudei Python, gosto muito de Python, estudei SQL, gosto muito de SQL, estudei Databricks, sei lá, enfim, N ferramentas que existem no mercado, né? Falei aqui as que me veio na cabeça agora pelo momento, né? Mas assim, nem sempre a gente vai usar o que a gente quer, tá, gente? Então nós temos que estar disponíveis para aprender novas ferramentas para aí sim usar a nossa expertise. E como que a gente faz isso de uma maneira mais eficiente? Aprendendo os conceitos. Foi o que a Jaqueline fez. Ela foi lá, entendeu os conceitos de decisão orientadas por dados, qual que é o melhor gráfico para ela acompanhar determinado resultado, como que ela precisava coletar essas informações para montar esse gráfico, que foi lá através do Google Forms, né? Enfim, mas o que que acontece? Se estudou os conceitos, né, de coleta, tratamento, né, e disponibilidade desses dados, né, para então poder efetivamente avançar com uma cultura, né, de gestão data-driven, que foi o que ela fez com muito sucesso. Pô, muito legal. Eu, para mim, claro, tudo está sendo interessante até agora, mas isso é um ponto chave interessantíssimo para quem deseja trabalhar na área de dados, e inclusive para quem já trabalha na área de dados, mas é apaixonado pelas ferramentas. Mas olha com pouca atenção para o processo e para o negócio. Vou deixar Eu você falo falar, muito, né? Jaqueline. Mas, João, o que você falou agora é muito importante. Quando eu falei para você que eu via, né, um profissional usando ferramentas, que eu falava, gente, isso é muito lindo, né? Aquele mapa de georreferenciamento que hoje eu sei utilizar, eu uso no, né? Eu me dei bem lá com o Looker, e estou bem com o Looker Studio. Eu olhava aquilo e achava aquilo surreal. Eu vou contar uma história como é que eu comecei a usar o Looker Studio com a questão dos mapas, né? E aí, enfim. E aí, lá na unidade, não adianta eu utilizar, na verdade, o Google Planilha. Não adianta, eu tenho que usar o Google Sheets para eles, sabe? E eu compartilho nos e-mails, cada equipe tem um e-mail, e aí eu compartilho as planilhas do Google com cada indicador. E ali eu coloco o indicador de saúde, e aí eu vou mostrando para eles a evolução ao longo do mês. A gente fecha aqui a cada trimestre o indicador, né? E aí eu comecei a explicar para eles. Quando eu cheguei nessa unidade agora, eu não tinha noção. Eu falava, gente, peraí, não adianta vocês fazerem 50%, indicador é 90%, não adianta chegar a 50%, né, no mês de julho, né? E no outro mês 40% e chegar lá no terceiro mês, chegar a 90%. Quando dividir por 3, a gente fizer a média, a gente não vai bater os 90% que é necessário, né? Até isso eu tive que mostrar para eles.
Porque eles achavam, não, peraí, se eu bato 50%, em 3 meses eu fecho, né, o meu indicador, em 3 meses eu tenho que fechar a minha meta de 90%, por exemplo. E eles achavam que não, bati 50, bati 60, e no terceiro mês bati 90, eba, bati o meu indicador. Não, gente, não é assim, né? Então, assim, não é só uma cultura também, mas a gente precisa ensinar. Eu, como gerente, eu faço tudo, até isso, né? Eu puxo as minhas listas, eu trabalho os meus dados, eu tenho que entender de que forma eu vou fazer isso. Preciso pedir ajuda, preciso estudar. Eu faço pós-graduação, né, para isso, e eu sofro muito porque eu não sou profissional de tecnologia, mas não significa que me torne incapaz, né? Eu absorvo tudo aquilo que vai ser bom para mim, e o que não é para mim naquele momento, não tem problema. Eu ganhei conhecimento em relação àquela ferramenta que eu aprendi na pós, deixo ela lá guardadinha, e o dia que eu olho, opa, aquela ferramenta ali vai me fazer falta hoje, né? Eu vou lá e puxo, vou estudar ela. Mas hoje, basicamente, eu trabalho com o Looker Studio para mim e para minha equipe. Eu trabalho com Sheets e tá tudo bem, sabe? Eu uso tabela dinâmica, mostro para eles. Eu faço print dos meus gráficos. Às vezes eu jogo no Word, jogo no WhatsApp, para você ter noção. Do grupo da minha equipe. Funciona pra caramba. Sim, é Sabe? isso. Eu acredito, né? Para mim que não trabalho como muitos aí, numa empresa que usa tecnologia o tempo inteiro, para mim, sobre a saúde, a gente tem um pensamento um pouco, infelizmente, retrógrado e um pouco difícil ainda para a tecnologia. Gente, tem profissionais da minha unidade, médicos até, que não sabem ligar o computador. Muito mal sabe ligar o computador. Sabe? Se o fio de rede, enfim, né, desconectou, ele não sabe onde enfia o fio de rede. Estou falando assim, enfim, Sim. uma ferramenta maravilhosa se o cara não vai conseguir acessar, sabe? Então, para mim, que sou da saúde, o simples faz muita coisa, tem feito, Olha, sabe? mas Principalmente quando eles veem que isso tem feito. eu vou até parafrasear aqui, ô Jaqueline, tem a Glória, aquela, acho que é Glória Calil, né? Uma vez eu vi ela escreveu, até ficou famosa a frase que ela diz assim, elegante não é usar a roupa mais cara, da marca mais, né, conhecida. Elegante é ter educação, tratar bem os outros, né? Enfim, né? De certa forma, é o que tu está fazendo aqui de forma muito eficiente, né? Acho que seria a palavra mais adequada, né? Muito eficiente utilizar análise de dados para tomar de decisão. Gente, análise de dados não é a tecnologia faz parte da entrega, né, da ciência, vamos dizer assim, né, do nosso trabalho, mas parte principalmente de como vai usar isso, entendeu? Não adianta tu ter a infraestrutura mais robusta de tecnologia se tu não usa isso em prol do negócio, né? E que o negócio não tenha retorno com essa tecnologia, né? Então, realmente, assim, o Looker não é uma ferramenta ruim, tá, gente? Às vezes eu vejo algumas pessoas até entendem, não, é uma ferramenta básica e tal. Não, tá longe disso. Ela atende muito bem dentro do seu propósito. E aqui temos uma prova disso. Entendeu? Tá tocando a gestão de um município gigante, né? Como do Rio de Janeiro, né? Obviamente, amparado por uma pessoa, por um profissional competente que está tocando isso adiante, que é a Jaqueline, mas com excelência. Então, não se prendam nas ferramentas, tá? Se prendam na entrega de valor da solução. Mas, obviamente, o que não descredibiliza continuar estudando, né, investindo tempo, né, em aprendizado de tecnologias, que nem a própria Jaqueline falou, olha, tem coisas que eu aprendi lá no curso, ou talvez numa graduação de extensão que ela tenha feito, não sei, pode explicar um pouco melhor para a gente depois, né, enfim, mas que talvez para aquele momento ela não vai utilizar, mas aquilo já serviu de enriquecimento cultural, e com certeza os conceitos que ela aprendeu dessas outras ferramentas, ela trouxe para dentro das ferramentas que ela usa hoje, né? Normalmente é Sensacional. Ô, assim. João, é interessante, eu estava lembrando aqui do meu começo na análise de dados, eu estava um pouco em crise, porque eu estava usando muito Excel, e eu Eu achava lembro. que eu tinha que usar alguma ferramenta assim, né, não, eu preciso ser mais tecnológica e tal. E batendo um papo com pessoas de dados, eu entendi
que a gente usa diversas ferramentas e não é sobre ferramenta, né? Acho que isso é muito enriquecedor bater nessa tecla aqui, né? Tem até um dado que está bem famosinho aí no mundo dos dados, que é de uma pesquisa, acho que 2017, que falou que 85% dos projetos em dados falham e falham exatamente porque não se entende o negócio. Então, se você não entender o problema, se você não começar por aí, né? A ferramenta ela é muito secundária. Dependendo da organização e do tempo que você tá, você vai usar uma ferramenta. E pode ser um Excel e pode dar super bom, né? Assim como o Looker ou tantos outros, né? Mas entender o negócio e conseguir levar esse dado. Às vezes só tem um indicador, e esse indicador consegue revolucionar, né? E tem gente que tem vários e não consegue colocar adiante, né? Então não é sobre ferramenta, é muito legal pontuar isso. Isso aí. É realmente verídico. Pois é. E aí é isso, gente. Eu sei que a última. Eu tive um insight, eu falo, pô, depois que a análise de dados começou a entrar de uma forma diferente, eu já fazia análise de dados, na verdade, não sabia que a gente faz todos os dias, né? Como diz o amigo, até para fazer compras a gente faz análise de dados, né? Exato. Então eu fazia, né? Através de tabela e tudo, só que não consegui alcançar o meu objetivo, né? Não da forma como eu alcanço hoje, nem perto, nem perto. Acho que eu tinha sorte também, mas enfim. E aí teve uma época na unidade onde eu estava, logo no iníciozinho, quando eu estava dentro de 2 anos, mais ou menos, chegando no finalzinho já, né, da pandemia, e eu estava com um problema de surto de sífilis, né, dentro da unidade. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, não é possível, está crescendo muito o número de sífilis, né? Está chegando muito jovem com sífilis, eu não sabia de onde essas pessoas eram. Ainda com o prontuário eletrônico antigo. E aí, o que, que eu fiz? Só dupliquei o que eu tinha feito com o Covid. Eu falei, vou fazer o seguinte: como eu tenho as mesmas pessoas dentro da observação clínica fazendo teste, né? A gente tem os testes rápidos de sífilis, que fica pronto em 15 minutos o resultado, e essas pessoas faziam um teste direto. Eu falei, não tem problema, eu vou fazer um forms com o nome dessas pessoas e o endereço. E aí foi o que eu fiz: nome, número do SUS, endereço e a equipe que essa pessoa pertencia, né? Porque dentro da saúde da família é separado por equipe. Enfim, me gerou lá o Google Sheets, e aí eu fiz lá o mapa do território, e aí apareceu o mapa de calor, onde vinha aquelas pessoas. E aí eu descobri, né, que nessa região, exatamente onde o mapa de calor estava lá fervendo, estava vermelho, tinha um baile funk que começava na sexta e terminava no Cara, domingo. E eles tinham algo. Cara, mas era demais. Na segunda-feira, e na terça e na quarta era muito teste. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa em loco. Preciso entender onde é e fazer uma ação em saúde nesse local. A atenção primária, ela trabalha com ação em saúde, ela trabalha com prevenção, principalmente. E aí eu falei, eu preciso acabar com isso, tem muito jovem, né? E aí começa a gestante com sífilis e tudo mais. E aí eu descobri no mapa de calor que ficava numa determinada região bem próxima da minha unidade. Aí o que, que a gente fez? Levamos preservativo, educação e saúde para aquele sim. território, e aos poucos a gente conseguiu ver a diminuição desses positivos para sífilis. Quem me ajudou, né? Foi a Cara, análise de dados, que antes eu não pensaria nisso. Eu ficaria, sei lá, pensando de que forma eu vou dar jeito nisso. E aí, para mim, o mapa de calor foi perfeito. Eu tinha endereço, eu tinha um bairro, tinha tudo que eu precisava. sim, tu atacou Né? lá E aí na estava lá fonte, né? vermelhão, aí mostrei para a equipe, né? Caramba, eles ficaram loucos quando eu coloquei projetor para aquilo, eles olhando na parede branca, né? E o data show, e eles, caramba, Jaque, que maneiraço, não sei o quê. Eu falei, pois é, gente, a gente precisa intervir nesse local onde tem pessoas com sífilis. E aí foi o que a gente fez, né? A gente fez prevenção, a gente fez educação em saúde, a gente conseguiu resolver o problema do sífilis ali naquele território, e dá para usar para diversos outros indicadores de saúde. E é bem Cara, interessante. muito massa, muito massa. Eu sempre costumo falar para quando eu dou alguma aula lá nas nossas sessões de mentoria, eu costumo falar, olha, o profissional de dados tem que conseguir fazer pelo menos uma dessas três coisas. Normalmente, quando faz uma, faz as duas, se não faz as três. A primeira, com as informações, né, que tem que conseguir melhorar processo. Se conseguir melhorar processo, potencialmente vai gerar economia, né? Vai parar de gastar algo que estava gastando demais, enfim, né? E se gera economia,
a grande possibilidade, pela revisão de processo e pela geração de economia, maximizar resultados, ou seja, ganhar mais dinheiro. E teoricamente, né, quem não vendeu nada, mas teoricamente teria matado as três coisas com essa ação, né? Tomando essa decisão, conseguindo ver onde é que está a origem do problema, reformularam o processo. Não é reformularam, o processo já existia, né? Só que como até então não sabia exatamente aonde tinha que atacar, agora sabia, né? Foram lá, qual foi a questão de processual, foi lá e fez orientação, né, educação, enfim, né, fez aquela distribuição ali, né, dos preservativos, ou seja, fez uma revisão de processo, teve uma economia, né, a economia, estou dizendo, baixou ali o índice, né, de pessoas doentes, né, e a maximização dos resultados, acredito que isso tenha se espalhado pela comunidade ali, né, pelo local, porque as pessoas começaram, olha, pô, estamos aqui, não vai ficar doente, aí uma pessoa já começa a conscientizar a outra, né, então, eu vejo dessa forma. Talvez eu esteja sendo muito simplista aqui, mas eu achei incrível. Outro case muito legal, que eu até vou rever depois dessa gravação. Mas o simples é incrível mesmo. E principalmente quando a gente fala de saúde pública, você falar assim, vai ter economia, tem economia. É muito mais barato a gente utilizar, né, disponibilizar preservativo do que a gente disponibilizar um Remédio. tratamento completo, que é penicilina benzatina, é caro, é um recurso que às vezes está em falta, né? A gente já teve falta já de penicilina benzatina, que é a benzetacil, a gente evita uma gravidez, né, um sífilis na gravidez, que leva ao óbito da criança. Então, tem diversas questões que a Nossa, gente esquece. Quando fala nem me dei saúde conta pública, disso. tem gasto público, né? Quanto mais dinheiro mas quanto mais dinheiro sai, para a gente é pior, né? Diminui, Sim, na verdade, aumenta a despesa do município, e aí a gente deixa de fazer outras coisas que poderiam estarem sendo feitas com esse dinheiro. E é, se todo mundo fizer um pouco dentro das suas unidades, ou muito, né? A gente já faz muito, a gente economiza muito dinheiro, né? E a gente consegue dar conta de outros recursos que talvez a gente não tivesse se a gente não tivesse economizado. Então, tem economia também. E eu utilizo também economia, eu faço economia da minha unidade através de análise de dados. Eu uso análise de dados para tudo, até para solicitação de material de limpeza, eu que faço, por exemplo. Eu faço sim, tudo, né? Eu sim. sou lá ao zinco. Então, material de limpeza, para quanto foi que a gente utilizou esse mês, o que a gente utilizou mais, o que utilizou menos, o que preciso mais, o que eu não preciso pedir. Para tudo isso, eu utilizo ferramentas simples, é o que eu falei, eu não tenho recurso financeiro, não tenho como pagar uma ferramenta cara, então eu utilizo tudo aquilo que é gratuito. Quando começa a encher muito, está começando a ficar lento, aí eu salvo, deixo guardadinho numa pasta, ou às vezes até em pendrive, vida que segue, não tem problema, sabe? Mas eu vou dando conta, até pendrive eu uso, mas é o que eu tenho. E vida que segue, sabe? Sou feliz, está tudo bem. Na saúde pública, eu estou fazendo muita coisa, eu tenho certeza, fazendo o meu papel. Minha equipe, ela está acostumando, né, cada vez mais a trabalhar com análise de dados, eles também trabalham, estão aprendendo a analisar, eles estão entendendo, né, que utilizar bem as ferramentas de informação, elas são importantes, eles entendem que utilizar todos os campos, né, de forma, que eu falo, responsável, é importante para que depois me gere, né, informações corretas, que antigamente eles usavam muitas abreviações, quando eu precisava que era necessário que eles utilizassem algum campo que fosse para preencher. E aí usavam abreviação, às vezes não utilizavam campo, e eu comecei a mostrar para eles até isso, gente, a importância, né? De Sim. utilizar os campos de forma correta, de preencher todos os campos quando é solicitado. Por quê? Tá vendo aqui? Olha o indicador como está certinho, é um indicador que eu confio, né? Porque eu quase não tenho problema, né, com isso, com campos vazios e tudo mais. Então, assim, é uma questão de educação mesmo, né, dentro da equipe, e, de fato, a análise de dados mudou a maneira como as pessoas me veem no trabalho, né? Dentro de um time de gestores, o cara que trabalha com análise de dados, ele é visto de formas diferentes, né? E a gente Sim. recebe também convite, sabe? E aí vai de você, querer ou não, né? Eu já recebi convite que eu falei, poxa, nesse momento não, pode ser que depois sim. Mas hoje eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu sou feliz com o que eu faço. E faz parte do meu trabalho, sempre fez parte do meu trabalho, eu só não sabia, né? Que estudar ciência de dados, que fazer análise de dados de forma correta, consciente,
e era importante para mim. Eu não sabia disso, sinceramente. E isso me despertou depois do Covid. Eu vejo como mudou, como as pessoas me respeitam mais também dentro do meu ambiente de trabalho e dentro do time, né, que eu trabalho também. Pô, muito legal. Jaqueline, quero te fazer uma pergunta, daí se tu quiser fazer alguma recomendação para o pessoal, tu tens alguma fonte de conhecimento que tu poderia recomendar para o pessoal acompanhar, aprender também? Pô, que legal, fiquei interessado, quero fazer o que a Jaqueline faz, ou quero começar, por exemplo, pô, quero aprender a trabalhar com Looker, né? Eu já conheço um pouquinho do Google Sheets, quero conhecer mais do Looker. Tu teria alguma indicação, alguma recomendação? Então, quando é porque o look ele mudou, né? Mas na época eu fiz curso mesmo do YouTube. Aí Uhum, eu vou ter que falar. Fiz o claro. cursinho do YouTube, fiz com o Bonel. O, E aprendi logo. O Bonel, gente, só para vocês saberem, tá? O Bonel, ele para mim, é um dos caras mais legais que eu conheço. Foi um dos primeiros caras que me estendeu a mão quando eu quis migrar da área de dados. Foi um cara que realmente ajudou a transformar a minha vida. E eu já falei isso para ele muitas vezes e não canso de dizer isso para ele. É um dos agentes transformadores da minha vida, do João, da onde eu saí, para onde eu cheguei. Bom, gente, é só para vocês terem uma noção. Eu morava numa casa que quando eu me mudei muito dessa casa. Tive a oportunidade de mudar para um apartamento, né? Que eu consegui financiar graças a essa mudança, né, essa transformação que teve na minha vida. Eu chorei no primeiro dia que eu entrei dentro do apartamento, porque a primeira vez que eu ia varrer a minha casa, ela ia ficar limpa, porque a minha casa era muito antiga. Muito ruim. Era uma casa quase que o piso era de chão batido. E isso se deve muito a algumas pessoas, e uma delas é o Bonel, tá? Eu preciso dizer isso, eu acho que é importante deixar esse registro aqui. E até eu tenho que parar de falar porque enfim, eu me emociono mais. Mas assim, fico muito feliz de ouvir mais uma pessoa trazendo uma referência tão legal a respeito do Bonel e realmente ele tem bastante material lá no YouTube. Pô, fica à vontade de falar, não tem problema nenhum, tá? Então, antes não era o Looker ainda, né? Era Data Studio. E aí, na verdade, ele nem quis me ensinar, ele falou: olha, você precisa primeiro, para você, né? Ele entendeu a unidade que eu estava, entendeu que era da saúde pública, entendeu a questão da ferramenta, que eu precisava de ferramenta gratuita. Ele falou, cara, você minimamente precisa utilizar o Excel, né? Saber o que é uma coluna, o que é uma linha, tá mais familiarizado com isso tudo, utiliza o gráfico com o Excel mesmo, né? E vai amadurecendo isso, faz um curso. E me indicou o curso na época, fiz curso online, porque a gente estava bem na pandemia, mas fiz todinho direitinho na época, fiz com o Ninja até. E, enfim, terminei o meu curso. Eu falei, pô, legal. Só que eu não só fazia o curso, eu fazia o curso e botava em prática, né? Fazia o curso e botava em prática. Sim, E dentro importantíssimo. da unidade, não adianta fazer o curso, mas a gente esquece, né? Esquece tudo. E aí eu fui colocando em prática e depois sozinha, ainda, eu fiquei curiosíssima com aquela belezura, né, gente? É muito lindo. O Power BI é lindo demais, né? Falei, não é possível, eu tenho esse direito. E aí eu chegava em casa e comecei a estudar, até que eu mostrei para ele. Eu falei, olha só o que eu fiz. Ele sozinha, não acredito. Eu falei, aham, tem todos os meus indicadores aqui, tá? Tuberculose, hipertensão, pericultura, ele já que arrasou, parabéns. E foi sozinha, foi na garra, foi com vídeo de YouTube dele. E aí depois teve algumas mudanças, né? Agora é o Look, né? Look Sim. da Studio. Looker Studio, aliás. Mudou algumas coisinhas, mas continua mais ou menos a mesma coisa. É bem parecido, dá para utilizar. Sei utilizar o Power BI, só que para mim lá por conta do Google é melhor. Mas, cara, tudo que eu aprendi foi gratuito, foram ferramentas gratuitas, perdão, cursos gratuitos, e depois eu fiz a pós da PUC Minas também. Fiz à noite, um pouco difícil para mim, né? Parei 2 vezes, mas me ajudou bastante. Às vezes me atrapalhou, porque as ferramentas estavam um pouco avançadas do que eu de fato precisava e tinha tempo, mas é aquilo, né? Deixava lá, aprendi, beleza, deixa aqui no cantinho, que a coisa eu volto. Mas o Looker Studio é o que eu mais utilizo, e junto com o Excel e o Google Sheets. Pô, legal, Mas bem é isso. bacana. Hoje
O YouTube tem muita coisa legal também, né? Dá pra Eu gente vou, aprender eu vou bastante. deixar depois também na descrição aqui do vídeo, vou botar o link do canal do Bonel lá também, porque tem uma fonte de conhecimento riquíssima lá e tem uma coisa que é muito interessante que ele ensina lá, que ele é engenharia de requisitos, que é basicamente o que ele fez com a Jaqueline na prática. Quem assistir lá depois vai perceber, vai conseguir fazer esse link. Claro, lá tem técnica e tal, né? Mas da técnica, né, do conceito à técnica à execução, vocês vão conseguir fazer esse link, né? Quem assistir aqui, passar para lá e for assistir esse conhecimento lá depois. É bem legal. Poxa, eu acho que a gente está chegando aqui no final já, né? E, Jaqueline, cara, muito legal, muito bacana, assim, fiquei super feliz mesmo, assim, de poder te receber aqui, bater esse papo, para mim foi enriquecedor demais. E ver assim, né, a aplicação da análise de dados numa profissão fora de TI, né, e gerando valor, né, trazendo resultado e a troca, né, que a gente fez aqui, né, de experiências os teus direcionamentos aqui, né, para os profissionais aí que querem utilizar mais análise de dados na sua profissão, não necessariamente migrar de área, né, porque isso é legal de se falar, e tu acabou de falar isso com propriedade, e eu escrevi sobre isso na minha newsletter. Profissionais de qualquer área que dominam análise de dados, eles têm alta propensão a serem profissionais mais valorizados no mercado. Então, isso eu acho que encerramos com chave de ouro, assim, sabe? Com esse insight, né? E com toda a experiência que tu trouxe pra gente aqui. Muito legal. Até se tu quiseres deixar uma mensagem aí pro pessoal, uma mensagem final aqui pra gente poder liberar, né? A galera que tá aqui ao vivo com a gente, né? Fica à vontade. Assim, eu sempre digo que a educação, ela. Eu vim, sabe, não aqui chorar, né, João? Mas eu também vim de família muito humilde, né? Muito difícil, né? Meu pai morreu cedo, toda aquela história de brasileiro, que o brasileiro tem Sim, geralmente histórias difíceis, né? Mas tudo meu foi com muito sacrifício, minha faculdade foi com muito sacrifício. Então, a Jaqueline de hoje, quando olha para trás, fala: caramba, né? Como minha vida mudou, né? Eu moro num lugar legal e tudo, a análise de dados faz parte da minha vida e mudou a minha vida também, né? Hoje eu tenho consciência de que eu tenho se eu quiser, né? Eu posso mudar o rumo da minha vida também, né? Ele acaba sendo um plus na minha carreira, né? Hoje, mas também uma outra forma de trabalhar se eu quiser, eu posso trabalhar em outra coisa, né? Eu posso ser profissional de saúde e trabalhar com análise de dados, né? Eu tenho essa consciência. Então, estudem, acreditem, mas estudem, antes de tudo. E acreditem no que vocês estão fazendo, que vai dar certo, né? Mas sem estudo, cara, a gente não chega em lugar nenhum. Tem que ter tempo. Não tenho tempo, faça ter tempo. Porque aí você vai alcançar o sucesso. Isso é fato. Ficar parado esperando acontecer não vai. Foi muito difícil para mim. Eu chegava em casa extremamente cansada no Covid, achando que ia morrer algumas vezes, né? Mas eu fui lá e fui persistente. Eu acreditei. E ajudo colegas até hoje que me procuram e falam: já que pode me ajudar? Pode me ensinar? Eu, com certeza, cara. Eu só quero multiplicar aquilo que é bom, principalmente para a saúde, né? Então, eu estou sempre aqui e quando precisar de mim, eu estou aqui. Força na peruca, que o brasileiro não desiste nunca. Está sempre preparado. muito legal. Larissa, eu vou pedir para tu fazer as honras aí também, quiser dar uma mensagem, trazer uma mensagem pro pessoal, enfim, né? Bom, parabéns, Jaqueline. Acho que foi muito bacana essa conversa. Vou rever também o vídeo quando subir lá no YouTube. E eu acho que essa palavra de encorajamento ela é muito válida, né? Porque é difícil para todo mundo, né? Dados é assim mesmo, então quem começa é assim mesmo, e quem continua é assim mesmo, né? Sempre tem uma novidade, sempre tem uma tecnologia nova, mas a diferença entre a Jaqueline e aqueles que não conseguiram é que ela continuou, ela não desistiu, né? Esse é o ponto, e você não tem desistido todos os dias, né? Então, parabéns aí pela sua conquista, muito legal saber disso, e é animador pra gente ouvir, né, e continuar nessa persistência em dados. Muito legal mesmo. Obrigada, Larissa. Parabéns. Você também, né? Que também Obrigada, migrou aí, teve a coragem e está indo, está seguindo. muito obrigada. Bom, então,
pessoal, quero agradecer a presença de vocês todos aqui, né? Da gente poder ter batido esse papo, de quem vai assistir a gravação agora, ter tido a paciência de ter chego até aqui, né? Eu acho que se chegou até esse momento, então eu acredito que valeu muito a pena. E então, quero agradecer muito a presença da Jaqueline, foi inspirador demais esse bate-papo. Quero agradecer muito também a presença da Larissa, né? Que eu venho acompanhando ela há um bom tempo já e é um orgulho gigante, né? Poder caminhar do lado de pessoas tão inspiradoras assim, né? E muito obrigado, então, a vocês duas. Muito obrigado a quem compareceu. Vou deixar aqui os contatos delas na descrição do vídeo. Acesso aos materiais do professor Cláudio Bonel também, né? Para quem ficou interessado em se desenvolver e aprender um pouco mais de maneira gratuita, com conteúdo altamente relevante, com um profissional de referência na área, muito sério, né? Que tem muita credibilidade no mercado, né? E na comunidade técnica. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, fica à vontade para acessar minha newsletter, fazer conexão comigo no LinkedIn, olhar os outros vídeos disponíveis aqui no canal, tá? Abraço, fiquem com Deus. Para quem acredita, para quem não Um acredita, fique abraço. bem e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, João. Tchau, tchau, Larissa. Fica com Deus e